Existem histórias que parecem escritas pelo próprio destino, relatos que desafiam a lógica e a própria natureza humana. Hoje, você vai conhecer uma dessas histórias. Um dia em que o céu se transformou em um campo de batalha e um homem decidiu arriscar tudo, até a própria vida, para cumprir uma promessa. O protagonista dessa jornada é um aviador cuja coragem ultrapassou os limites do impossível. Em meio ao fogo inimigo, cercado pela destruição, ele fez o impensável. Enfrentou o inferno para salvar um amigo. Esta não é apenas uma história sobre guerra ou heroísmo. É uma narrativa sobre lealdade, sacrifício e a força inabalável de um laço humano que nem a morte conseguiu romper. Prepare-se para conhecer o dia em que um aviador escreveu seu nome na eternidade. Não com glória ou medalhas, mas com a pureza de um ato que definiu o verdadeiro significado de coragem. Antes daquele dia fatídico, o capitão Eduardo Ramos era conhecido entre seus companheiros como o Guardião do Céu. Filho de um mecânico de aviação e de uma professora do interior, ele cresceu com o olhar voltado para as nuvens. Desde pequeno, sonhava em voar. O som dos motores, o cheiro do combustível e o brilho metálico das aeronaves o fascinavam. Quando finalmente ingressou na Força Aérea, sua dedicação logo chamou atenção. Eduardo não era apenas um piloto habilidoso, ele tinha algo raro, uma conexão quase espiritual com o avião. Sabia ouvir o motor como quem entende o batimento de um coração e isso o tornava diferente. Mas o que realmente o destacava era sua amizade com o tenente Miguel Duarte. Os dois se conheceram ainda na academia militar, compartilhando o mesmo alojamento, as mesmas frustrações e os mesmos sonhos. Eram inseparáveis. Quando voavam juntos, formavam uma dupla perfeita, Miguel como navegador e Eduardo como piloto. Um completava o outro. Entre eles existia uma confiança cega, construída em cada missão e em cada noite mal dormida. Naquela manhã o céu estava limpo, o tipo de dia que os aviadores chamavam de céu de Deus. A base aérea estava em ritmo acelerado. A guerra havia se intensificado e as ordens eram claras. Uma missão de resgate em território inimigo. Um comboio aliado havia sido abatido e havia sobreviventes precisando de ajuda. Eduardo e Miguel foram designados para liderar a operação. Para eles era mais uma missão perigosa, mas nada que não tivessem enfrentado antes. O que ninguém sabia era que aquele voo mudaria tudo. Naquela decolagem, a sensação era diferente. Miguel fez uma piada leve, tentando quebrar o clima tenso, e Eduardo respondeu com um sorriso discreto. Eles não imaginavam que seria o último. Ao som crescente das turbinas e com o coração pulsando mais rápido que o altímetro, o capitão Eduardo levou seu avião aos céus, sem saber que estava prestes a desafiar o próprio inferno em nome da amizade. A missão parecia simples no papel: localizar os sobreviventes, garantir a extração e retornar à base antes do anoitecer. Mas na guerra nada é simples. Logo após cruzarem a linha inimiga, o rádio começou a chiar e os sensores indicaram movimentação aérea hostil. Eduardo manteve a calma. Era experiente, sabia que o pânico era o primeiro inimigo a abater. Miguel ajustava as coordenadas enquanto os dois aviões de escolta seguiam em formação. O plano era rápido, preciso, quase cirúrgico. A primeira explosão aconteceu em silêncio. Um clarão distante no horizonte, seguido por uma nuvem negra. O rádio explodiu em vozes confusas. O grupo estava sob ataque. Mísseis inimigos cortavam o céu como lanças de fogo. Eduardo mergulhou o avião em uma manobra arriscada, desviando-se por poucos metros. Miguel gritava as coordenadas, tentando manter o controle da missão. Cada segundo parecia uma eternidade. Em meio ao caos, o pior aconteceu. Um dos aviões aliados foi atingido e caiu em espiral, desaparecendo nas chamas. O outro, com danos severos, recuou. Eduardo e Miguel estavam sozinhos, cercados por inimigos. Mesmo assim, seguiram em frente. Conseguiram localizar o ponto de resgate, uma clareira isolada marcada por fumaça e destroços. Lá embaixo, sinalizadores brilhavam em vermelho. Havia sobreviventes esperando por eles. Eduardo iniciou a descida, mas então veio o impacto. Um estrondo metálico sacudiu a cabine.
O painel piscou em vermelho. Miguel foi arremessado contra o console, ferido. O motor direito pegou fogo. O avião começava a perder altitude rapidamente. Eduardo lutava contra os comandos, tentando estabilizar a aeronave. A fumaça invadia o cockpit. O cheiro de combustível queimado era sufocante. Com esforço sobre-humano, ele conseguiu pousar de emergência em meio ao terreno irregular. O pouso foi brutal, mas sobreviveram. No entanto, estavam em território inimigo, isolados, com comunicações cortadas e inimigos se aproximando. A missão de resgate se transformava em um pesadelo. E o que viria a seguir testaria não apenas as habilidades de um aviador, mas a força de um homem disposto a ir além de todos os limites. O impacto havia sido devastador. O avião estava parcialmente destruído, e o calor das chamas fazia o ar vibrar. Eduardo saiu cambaleando da cabine, tossindo, enquanto procurava por Miguel. Encontrou-o inconsciente, com um ferimento profundo na perna. O som distante de motores e tiros ecoava no horizonte. O inimigo havia visto a queda, e eles não tinham muito tempo. Eduardo sabia que a prioridade era tirar o amigo dali. Com as mãos tremendo e o corpo coberto de fuligem, ele improvisou uma maca com pedaços do assento e tiras do uniforme. Arrastou Miguel para um pequeno vale, longe dos destroços, e escondeu-os sob a sombra de uma árvore retorcida. O céu, antes azul, agora estava coberto por fumaça negra. O cheiro de metal queimado e pólvora tornava o ar pesado. Eduardo, mesmo ferido, se recusava a descansar. Tentou usar o rádio, mas o equipamento estava morto. Sem comunicação, sem reforço, sem esperança. O único caminho era seguir a pé, levando Miguel na tentativa de alcançar uma zona segura onde pudessem ser encontrados. A cada passo o terreno se tornava mais difícil e os sons do inimigo se aproximavam. O sol castigava sem piedade e a dor nos músculos se transformava em agonia. Ainda assim, Eduardo não parava. Durante a caminhada, flashes de memória vinham à mente. Os dias na academia, as risadas, as promessas feitas sob o som dos jatos. Se um dia um de nós cair, o outro traz de volta. Aquela frase dita em tom de brincadeira anos atrás, agora era um juramento gravado no coração. Eduardo sabia o que tinha que fazer. Salvar Miguel, custasse o que custasse. E enquanto o dia se transformava em noite, ele seguia adiante, guiado apenas pela vontade de cumprir a promessa. Essa era a essência de um verdadeiro herói. Não aquele que busca glória, mas o que enfrenta o inferno por amor a um amigo. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai conhecer histórias reais e incríveis de coragem, sacrifício e humanidade. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A noite caiu como um manto pesado sobre o campo de batalha. O som dos tiros havia diminuído, mas o perigo ainda rondava cada sombra. Eduardo caminhava com dificuldade, carregando Miguel nos ombros. O corpo já não respondia com a mesma força, mas a mente se mantinha firme, impulsionada pela promessa que fizera. Cada passo era uma luta contra a dor, a exaustão e o medo. Em determinado momento, o som distante de vozes inimigas o fez parar. Ele se escondeu entre as ruínas de uma antiga construção de pedra, mal iluminada pela lua. Miguel, semiconsciente, murmurava palavras desconexas. Eduardo colocou a mão sobre o ombro do amigo e sussurrou: "Aguenta firme. Eu te prometi que te tiraria daqui." A resposta veio em silêncio, mas bastou um olhar para que soubesse que Miguel ainda lutava junto a ele. As horas seguintes foram um jogo de sobrevivência. Eduardo precisou improvisar curativos com pedaços do uniforme, usar o próprio sangue para camuflar rastros e até se arrastar na lama para evitar ser visto. Em certo ponto, ouviu o rugido distante de aeronaves, sinal de que a base havia enviado uma nova patrulha aérea. A esperança reacendeu. Ele sabia que precisava alcançar uma área aberta para tentar sinalizar o resgate. Reunindo as últimas forças, caminhou até uma elevação. Lá, conseguiu acender uma tocha improvisada, usando o combustível do avião e uma faixa do uniforme. O clarão iluminou a noite como um grito de socorro. Logo, rajadas de tiros cortaram o ar. O inimigo também havia visto a luz.
Eduardo se colocou diante de Miguel, transformando-se em escudo humano. Tiros atingiam o chão à sua volta, mas ele não recuava. No momento em que parecia ser o fim, o som inconfundível de helicópteros ecoou. Luzes varreram o campo e vozes amigas romperam a escuridão. A salvação estava a metros de distância, mas o inferno ainda tinha uma última carta a jogar. As luzes dos helicópteros cortavam o céu, como anjos descendo do firmamento. Eduardo podia ouvir o som das pás misturando-se aos disparos inimigos. O resgate havia chegado, mas o tempo era curto. Ele precisava levar Miguel até o ponto de extração. Com as últimas forças, correu carregando o amigo nos braços, tropeçando em meio à lama e ao fogo. O calor era insuportável, o ar rarefeito, e o corpo já pedia para desistir. Mas o coração continuava firme. Um dos soldados do helicóptero saltou para ajudá-los. Eduardo entregou Miguel e, por um instante, sentiu o peso da missão se dissipar. Ele havia cumprido a promessa, mas quando estava prestes a embarcar, uma explosão sacudiu o chão. O impacto o lançou para trás. Fragmentos em chamas atingiram seu ombro. Ainda atordoado, viu o helicóptero começar a decolar com Miguel a bordo. O resgate precisava partir imediatamente para não ser abatido. Eduardo entendeu. Alguém precisava ficar para garantir a segurança do amigo. Com um gesto, sinalizou para que fossem. Sorriu, mesmo ferido, enquanto o helicóptero se afastava. Então empunhou sua arma e enfrentou o inimigo que se aproximava, com a determinação de quem já havia feito as pazes com o destino. Naquela noite, o céu foi iluminado por fogo e coragem. E embora Eduardo não tenha retornado, sua história se transformou em lenda entre os aviadores. Miguel sobreviveu e, anos depois, dedicou sua vida a contar o feito do homem que desafiou o inferno para salvar um amigo. Eduardo Ramos nunca recebeu medalhas, mas ganhou algo maior: o respeito eterno de todos que ouviram sua história. Seu nome passou a ser lembrado nas academias, nas bases e nos corações daqueles que entendem que a verdadeira bravura não está em vencer, mas em sacrificar tudo por quem se ama. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que valorize a coragem e comente aí embaixo a frase: "Heróis não morrem, inspiram". Isso ajuda a espalhar essa mensagem poderosa. E não esqueça, assista à próxima história, onde vamos revelar outro ato real de coragem que o tempo quase esqueceu.